Gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz de apresentar esse projeto pronto para vocês. Para quem não sabe, estou aqui no Apartamento Azul. Já postei um vídeo, parte 1, mostrando um pouquinho dos bastidores da criação das áreas comuns desse apartamento. Para quem não sabe, o Apartamento Azul é um apartamento de 55 metros quadrados, são 2 dormitórios, áreas comuns integradas, então nós temos a cozinha, sala de estar e sala de televisão tudo junto, e também a gente acabou integrando a varanda desse apartamento. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dormitórios e dos banheiros, o que a gente foi pensando e planejando para esses espaços. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês não me seguem por aqui ou pelo meu perfil do Instagram, me sigam no @bastidores da criação. O primeiro ambiente que eu quero mostrar para vocês é o banheiro social. Nesse ambiente a gente reuniu uma mistura de revestimentos que já foram muito utilizados na arquitetura. A gente utilizou desde um azulejo padrão, 15 por 15 branquinho, lembra aquele azulejo branco de piscina, muito comum utilizado? Então, a gente trouxe ele para esse banheiro. Junto com esse azulejo, a gente caminhou com uma faixa pintada mesmo com tinta específica para um ambiente fechado como o banheiro, trazendo um pouquinho de cor para esse espaço. Além disso, nós trouxemos um porcelanato que traz ali o desenho do granilite. Granilite também é um revestimento que já foi muito utilizado e hoje em dia a gente tem algumas opções no porcelanato. O mesmo cuidado que nós tivemos para encontrar os rejuntes das áreas comuns, no caso o piso de cimento queimado, nós tivemos nas áreas molhadas também. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que foi o raciocínio para esse banheiro. Então, como eu disse, nas paredes nós subimos com revestimento até 1,90 m aproximadamente. Aqui na parede nós estamos utilizando o Beatles BR 15 por 15 da Decor Tiles. Na parte superior nós fizemos uma faixa, massa acrílica, depois a gente aplicou uma tinta que se chama Rosa Pétala da Coral. Essa tinta é específica, anti-mofo, planejada justamente para áreas fechadas como essa. A parte interna do box nós utilizamos o revestimento Wish Straw Art da Porto Belo. Esse revestimento ele imita o granilite. Na parte interna nós fizemos um nicho. Esse nicho não é muito profundo justamente pela parede que se encontra atrás desse nicho, é uma parede estrutural. E aqui nós fizemos a queda, esse ralo linear que se encontra ali. Aqui ainda falta a tampa do vaso. Em relação à área de bancada, nós utilizamos o material quartzo branco, que é super indicado para áreas como essa, áreas de bancada de banheiro, de cozinha. Super indico esse tipo de material. E os metais são todos da Deca, linha Polo. A gente utilizou os metais aqui e também no chuveiro, os misturadores. A marcenaria, a gente trabalhou com uma marcenaria toda a frente de espelho. Os fechos, eles são fecho toque, onde a gente consegue acessar a parte interna. A ideia aqui para essa divisória, essas faixas, foi colocar faixas menores nas laterais e deixar o meio o mais amplo possível para a gente conseguir se enxergar. O item que eu sempre costumo utilizar nos meus projetos é um pontinho de arandela aqui em cima dessa bancada. É uma arandela focal, onde a gente consegue ajustar a altura justamente para a gente conseguir ter iluminação de frente, aquela iluminação direta para o nosso rosto. Aqui está um pouquinho escuro porque eu desliguei a luz por conta aqui do exaustor, tá? Senão fica um barulho muito forte. Em cima aqui do vaso nós colocamos essas duas prateleirinhas, que vai muito bem o difusor, algum item que a gente costuma colocar ali para poder ornamentar esse ambiente. E também nós colocamos um nicho aqui interno, pensando em relação à questão do papel higiênico. Isso foi uma ideia que o cliente teve, que foi muito legal, porque a gente otimizou ali o espaço, sabe? Se a gente tiver o papel higiênico do lado de fora, a gente acaba ultrapassando ainda mais o limite. E como esse é um banheiro pequeno, quanto melhor a gente conseguir otimizar os espaços, melhor para a gente ter a circulação livre aqui. A parte de baixo da bancada, ficamos com 2 portas e um gavetão. Notem a importância da gente sempre conciliar aqui uma mesma linha, tanto dos misturadores quanto da bica, a mesma coisa para os registros, para a ducha e também para a ducha higiênica. Aqui nós utilizamos uma cuba de embutir da Deca retangular de louça e uma válvula de escoamento esquiável. A gente consegue tirá-la
para fazer uma manutenção, conseguir limpar aqui a parte interna desse ralo. Mesma coisa aqui para o nosso toalheiro, a toalha também da linha Polo. Eu sempre aconselho para ambientes pequenos como esse, a gente não tem uma janela para ter a vazão necessária da umidade desse ambiente. Após ter terminado o banho, a gente pode deixar a porta aberta para a umidade conseguir sair também ao longo do dia. Aqui, como eu disse, a gente está utilizando 2 tintas, tanto das paredes quanto do teto anti-mofo, justamente para ter essa precaução. Mas é interessante durante o dia a gente deixar essa porta aberta para realmente liberar todo esse vapor que fica aqui dentro. E para a área de piso, nós estamos utilizando um porcelanato acetinado Bianco da Portinari. Ele tem 60 por 60. É sempre interessante a gente dizer que em áreas de superfície como de piso, de áreas úmidas, o interessante é a gente trabalhar sempre com porcelanato acetinado. Pisos com brilho, polidos, não é interessante para áreas molhadas justamente por ele ser muito mais escorregadio do que o acetinado. Então, esse daqui é o corredor monocromático. Ao fundo nós temos a porta da suíte. À esquerda nós temos a porta do lavabo e à direita nós temos a porta do dormitório da filha do casal. Para esse dormitório, o que a gente mudou aqui em relação à questão estrutural? Nós removemos a porta que antes estava aqui, nessa lateral, trouxemos a porta para o meio desse dormitório. Esse dormitório é um dormitório que tem 2,40 por 2,40. Ele literalmente é um quadrado. Então nós movemos o ponto da porta justamente para criar toda essa área aqui como uma área de marcenaria. Nós ficamos com 3 folhas aqui de marcenaria por 2,40 por 60 de profundidade. Todas as portas de correr. Lembrando, como eu disse no primeiro vídeo, nós removemos aquela parede de drywall que estava aqui, justamente para conseguir otimizar o espaço da espessura da parede antiga. Com essa marcenaria nós trouxemos uso para a parte interna lá para o dormitório e também para a parte aqui, para a área da sala de televisão. Então foram 2 grandes alterações aqui em relação à parte estrutural desse dormitório. Entrando aqui no dormitório, nós colocamos uma porta de correr, que ela fica embutida exatamente dentro da marcenaria aqui do dormitório. Nós resolvemos não rebaixar o forro, nós temos então aqui exatos 2,65 de altura de pé direito, uma área principal com beliche. Esse beliche foi todo desenhado por nós, desenvolvido em serralheria, e aqui a nossa ideia foi a seguinte: o casal futuramente pensa em ter um outro filho. Então esse espaço hoje, para a filha do casal, ele vai servir exatamente como um espaço para colocar um puff, para servir como um pontinho aqui de uma área de leitura, uma área de descanso. Foi pensado um pontinho de arandela aqui para essa área, justamente para atender futuramente um berço, por exemplo. Aqui estão os interruptores da arandela e também os interruptores gerais aqui do quarto. A essa iluminação a gente está trabalhando com um trilho cuja função foi iluminar aqui as folhas do armário, são todas folhas brancas. A ideia foi trazer uma iluminação indireta para o quarto, que rebate a luz na porta branca, ela esparrama pelo ambiente e com isso aqui em cima na área interna do beliche a gente não fica com aquela iluminação muito forte. Também colocamos um pontinho ali, já vamos falar sobre. Aqui embaixo ainda falta o puff aqui e uma cadeira ali, uns nichos, justamente para apoiar um livro, algum objeto de decoração. Aqui é exatamente o fundo da estante da sala, onde eu disse que a gente tem aquela manta de isolamento acústico, e aqui a gente está trabalhando com toda a marcenaria no Carvalho Hanover. Além da área com berço, foi projetado aqui uma penteadeira em marcenaria com um espelho e toda uma iluminação indireta aqui vindo para ela conseguir utilizar e se maquiar. É interessante a gente dizer que com esse espelho, 1 metro de comprimento, a gente consegue ter uma área suficiente aqui para ela se maquiar e também uma bancada excelente para ela poder utilizar aqui como um home office, por exemplo, para estudar. Então aqui a gente pode colocar uns objetos de adorno e aqui nas gavetas nós estamos trabalhando ela com todas com divisórias,
justamente para ela poder ali colocar uma maquiagem, um pincel, espaços maiores para pincéis, espaços menores para maquiagem, e também elaboramos uma porta basculante também para ela colocar maquiagem. Então espaço aqui não falta para ela poder utilizar, se divertir. Esses clientes, eles são um casal jovens, eles já têm uma filha no momento e eles pensam futuramente ter outros filhos. Nesse momento, o que eles me pediram foi exatamente para a gente pensar uma disposição de um dormitório para a filha e também futuramente para receber um novo membro para a família. Aqui nesse espaço, vale dizer que tanto para esse dormitório quanto para a suíte, nós preferimos trabalhar com o pé direito padrão, sem rebaixamento de forro, justamente para a gente ter uma amplitude em relação ao pé direito, para garantir ali a questão de conforto. Ainda mais nesse caso que a gente está trabalhando com uma estrutura de um beliche. A grande sacada para esse projeto, desse dormitório, foi deslocar a porta, como eu disse, do lado de fora e do lado de dentro. Essa porta ela estava 60 centímetros para a direita. Nós trouxemos ela para cá, toda essa parede lá de drywall. Trazendo essa porta para cá, a gente ganhou toda essa lateral com armários de portas de correr e também a gente acabou criando uma circulação principal ao meio desse quarto. Então com isso a gente garantiu uma área maior de armários com maior aproveitamento, uma área central de circulação e uma área estática. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das medidas do beliche. A princípio, como eu disse, o pé direito desse dormitório é de 2,65 m. Nós consideramos esse beliche aqui com uma estrutura de 1,50 m. Então, do piso até a superfície do beliche, nós temos 1,50 m. Normalmente, um colchão de altura, ele tem lá seus 14, 15 centímetros. A princípio, se ele não tiver um pillow top, pode ser que a gente encontre colchões com pillow top, que é aquela espuma, a parte que vem em cima, que aí a gente acaba acrescentando uma medida a mais. Com isso, de área útil que sobra na parte de cima é exatamente 1 metro. É um espaço confortável para uma adolescente conseguir sentar e acessar aqui a parte de cima. Olha, quando eu falo que a estrutura é independente, literalmente ela é independente, tá, gente? Aqui a gente tem drywall, aqui a gente tem marcenaria e lá no cantinho atrás dessa penteadeira nós temos uma coluna. Então nós estamos caminhando aqui com a estrutura de todo o beliche. A escada, inclusive, também é de serralheria, tá? Junto com o guarda-corpo. E a base, fizemos aqui todo o travamento dela. Então, a princípio, a gente falou desse corredor, tá? Como eu disse, aqui nós temos 60 centímetros, que é justamente a área interna desse armário. Aqui, de passagem, sobraram 80 centímetros de circulação. Esse beliche, no finalzinho dele, ele faz esse chanfro, que é justamente a área que a gente utiliza para acessar aqui a varanda. Então a gente criou esse chanfro aqui justamente para a gente conseguir utilizar esse lado da porta. Aqui logo nós vamos criar um cortineiro, vamos ver com trilho suíço e cobrir aqui toda essa porta. Quando a gente fez essa alteração de layout, de mudar a porta de lugar, a gente sabia que a gente ia perder um pedacinho da porta ali de passagem, uns 30 centímetros que a gente perdeu dessa folha dessa porta, justamente porque de qualquer forma a gente só consegue acessar por um lado a varanda. Então aqui a nossa ideia foi a seguinte: acabamos obstruindo um pouquinho esses 30 centímetros, ficamos com uma profundidade ideal desse armário, uma circulação confortável e uma área de beliche excelente aqui para que ela consiga utilizar. Vale dizer que nesse cantinho aqui a gente não colou o colchão com a parede, justamente, possivelmente, para quando ela quiser colocar o edredom, a colcha, aqui nesse espaço, que ela tenha um espaço suficiente. E essa folga que sobra aqui também acaba sobrando lá daquele lado, tá? Para ela conseguir utilizar. E aqui na parte de cima, a gente criou um baú, onde ela consegue utilizar aqui para colocar um edredom, um livro. Esse nicho aqui é exatamente o nicho que tá lá na sala de televisão, dentro daquela marcenaria ripada cinza. Então com esse nicho a gente ganhou um excelente apoio lateral da cama, para ela poder apoiar ali um copo, um livro, enfim, algum objeto de decoração. Aqui em cima nós consideramos também um pontinho de arandela, um ponto de tomada e um ponto que apaga a iluminação geral aqui do quarto, justamente para caso quando ela for dormir, ela consiga acender e apagar a iluminação de todo o dormitório. Do lado de cá, nós prevemos todos os pontos para futuramente ela instalar uma televisão aqui pequena, para que ela consiga assistir deitada. E essa inclinação aqui do baú
é justamente para ela conseguir apoiar um travesseiro e conseguir deitar confortável para assistir a televisão. Aqui essa caixa é uma caixa que nós fizemos para passar infraestrutura de ar-condicionado. Futuramente ela pode colocar aqui uma split. Aqui a ideia da split é não ficar de frente com a cama, a gente ter um espaço ali para televisão e também não ficar próximo ao rosto dela, tá bom? A ideia é que realmente a cabeceira da cama seja esse lado de cá. E vale dizer que, ó, os dois spots aqui dos trilhos, eles estão focados no espelho justamente para lavar a gente aqui em todo esse ambiente. E é um espelhão, piso-teto aqui, que vai servir de apoio para ela. Saindo aqui do dormitório da filha, a gente vai direto pro dormitório do casal. Aqui, a gente já tem um espaço um pouquinho maior. Nós temos um ambiente com 2,40 por 2,60. A construtora, ela sugeriu no decorado um layout quase inviável. O armário ficava nessa parede aqui. A gente tinha exatamente 1,20 m entre essa parede. Porém, com a cama aqui, a circulação ficava somente com 30 centímetros entre as laterais. Quer dizer, metade do necessário. O que eu sugeri para os clientes foi trazer a marcenaria para essa parede aqui, justamente para a gente ter duas colunas laterais amplas. Aqui, a princípio, a gente está com uma medida de 60 centímetros e 60 centímetros. Isso é, a gente tem um espaço para colocar a cama aqui e manter essas duas colunas verticais aqui como áreas de armário. Dessa forma, com 60 e 60, a gente tem uma circulação garantida aqui para eles conseguirem acessar. Aqui nas portas do armário, nós estamos trabalhando com uma laca, um tom bege. Eu vou deixar na especificação também o número da cor que a gente está utilizando aqui. E na parte interna dessa marcenaria, nós estamos trabalhando com MDF texturizado. Estão vendo que ele tem uma texturazinha, parece um linho? Ele se chama MDF trama, que existe uma viga externa aparente. O que nós fizemos? Nós caminhamos, a espessura da viga é justamente essa daqui. Nós caminhamos com esse painel para frente, cobrimos a viga e também criamos aqui um espaço para colocar uma porta de correr. Aqui é exatamente aquele perfil de apartamento. Quando a gente abre a porta do dormitório, a gente esconde a porta do banheiro. Então aqui o intuito foi realmente trazer a porta de correr. E aí nós escondemos a viga. Esse avanço aqui é justamente por a gente ter uma viga de alvenaria e não termos rebaixado o forro, que a gente preferiu ficar com essa altura aqui de 2,65, a gente escondeu aqui toda a infraestrutura do ar-condicionado com marcenaria para atender a essa split aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho mais desse armário aqui. Vocês podem ver que a gente tem uma moldura aqui embutida, justamente um espaço para a gente colocar uma televisão de embutir aqui. A gente vai ter de área livre de circulação quando a cama chegar e estiver aqui, 40 centímetros. Uma circulação justa, apertada. Dessa forma, o nosso objetivo foi recuar a televisão dentro desse painel embutido, para a hora que a gente estiver passando por aqui, a gente não esbarre com a televisão, para que a gente consiga passar e acessar o outro lado da cama. Então vamos lá, a construtora tinha sugerido um armário que ficava nessa parede com 1,20 m, 60 de profundidade, sobrava 30 centímetros e a cama aqui no meio. A gente modificou então aqui os armários, eles estão com 60, 60, 1,20 m nas laterais. E além disso, a gente criou esse armário vertical aqui, que é uma sapateira. Também é fecho-toque, que aqui a gente tem espaço suficiente para guardar os sapatos. Em relação a essa marcenaria, qual foi o nosso pensamento? Quando a gente abre a porta aqui do armário, nós temos um espaço então para pendurar as roupas. Não é um espaço comprido, então não cabe um vestido longo, por exemplo. Os 4 gavetas aqui de cada lado e 60 centímetros de profundidade. Temos um maleiro. E como vocês podem ver, a gente criou esse outro maleiro aqui na parte superior mais baixo. Nós estamos ganhando aqui 30 centímetros aqui com essa diferença de nível, justamente para a gente ter mais área ainda para guardar coisas, tá? Aqui o nosso raciocínio foi baixar esse armário, esse nicho interno onde vai a cama, ao máximo, no limite,
fazendo com que tenha espaço de sobra para as pessoas sentarem e encostarem aqui na cama, por exemplo, para assistir a televisão que tiver aqui. Então aqui a gente rebaixou esse maleiro, olha a diferença do maleiro padrão para esse maleiro aqui. Colocamos essa prateleira, que não necessariamente os clientes precisam ficar com ela, eles podem retirar caso eles queiram um maleiro mais alto. E aqui na parte interna nós colocamos essas duas arandelas, que ficaram um charme, douradas. Colocamos o interruptor aqui, onde a gente acende e apaga, cada arandela uma de cada lado. E também acende e apaga a iluminação geral do dormitório. Colocamos aqui também uma prateleira com 8 centímetros de largura, um pontinho de tomada, justamente para a noite, se eles quiserem colocar o celular para carregar, eles conseguem apoiar aqui. E a iluminação também está toda por trilho, iluminando aqui a marcenaria. Já nessa parede aqui, onde tem a porta para o banheiro, nós vamos colocar um espelho aqui, nessa vertical. Vale dizer também que a cama que vai estar aqui, ela é uma cama baú. Então a gente vai ter mais espaço para guardar coisa aqui internamente. Entrando no banheiro da suíte, nós temos todas as áreas de paredes revestidas com revestimento, piso-teto, diferente do banheiro social. E aqui nós utilizamos os mesmos metais da linha Polo da Deca. A cuba retangular de embutir, porém aqui o acabamento da marcenaria, ele é todo amêndola rústica. Mesmo material que a gente utilizou lá no painel ripado da entrada do apartamento. Aqui embaixo colocamos uma prateleira e duas portas. Todo o revestimento da parede, nós estamos trabalhando com porcelanato branco nas paredes. Aqui nós estamos trabalhando com Metro White da Eliane, nicho. Aqui nós não temos uma parede estrutural ao fundo, então a gente conseguiu ganhar uma profundidade com esse nicho. O piso, a gente está trabalhando com porcelanato que não é branco, ele é um creme bem sutil. Notem que aqui nós também utilizamos o rejunte de uma cor diferente. Esse rejunte se chama corda, da Portocol. Foi a cor que mais coincidiu com o nosso piso. Em relação à questão da iluminação, eu sempre gosto de colocar também um pontinho dentro da área do box. Aqui a gente utilizou uma iluminação de mini dicróica. Aqui a gente deslocou o pontinho um pouco para frente, justamente para a gente não ter aquela iluminação a pino na cabeça. A gente tem uma iluminação à frente. E aqui a mesma coisa, um pontinho de arandela aqui em cima, uma iluminação direcionada para a pia e uma iluminação geral para o ambiente, com uma R70. Também criamos o nicho do lado de cá, com suporte, e a duchinha higiênica. Comentem aqui embaixo de qual ambiente vocês mais gostaram e o que vocês se surpreenderam aqui do apartamento azul. Espero muito que vocês tenham gostado, e se vocês não me seguem ainda no Instagram, me sigam lá no @bastidores da criação. Como eu disse, a sensação que nós estamos nesse momento é de satisfação. Estamos muito contentes pela entrega desse apartamento. Os clientes estão mais contentes ainda. A gente já contou com toda a limpeza de obras. Vocês puderam ver que está tudo limpinho, organizado no lugar. Agora é só realmente os clientes mudarem para cá.